Fala aí, rapaziada, banco 6, eu sou o usuário e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é: compensa ou não compensa usar o Linux em 2026? Cara, é um assunto muito importante da gente falar porque hoje em dia a gente tá tendo a Microsoft cagando pros usuários, lançando Windows 11, TPM 2.0, Secure Boot e um monte de coisa necessária que você, com seu kitzinho e um RX 580, não vai conseguir rodar. A única alternativa que gera para alguns usuários é usar o Windows 10 LTSC, que é a versão para empresa, ou você pagar para ter um sistema operacional funcional. Em contrapartida, se você não quer gastar dinheiro, você vai ter que usar o Linux. E aí fica aquela dúvida: eu uso ou não uso o Linux? O Linux é bom ou não é? O que muita gente tem no seu ponto de vista é o que? É um sistema operacional muito complicado e não dá para usar, que só hackers do FBI, do CSI usa. Não. O Linux hoje em dia, ele tem sim seu foco em empresas, é muito usado sim, querendo ou não, por vários programadores, só que hoje em dia o Linux está se tornando um sistema operacional fácil para as pessoas, está se tornando algo que todos podem usar tranquilamente. Hoje, se você tem a Microsoft Store, no Linux a gente tem uma coisa muito interessante chamada FlatHub, que você pode baixar vários aplicativos. Se não, o sudo mesmo, que é um comando que você pode fazer várias coisas. Diferentemente do Windows, o Linux ele é totalmente aberto, você pode customizar até a logo do botão iniciar do Linux. Você pode customizar o que você quiser, o sistema é totalmente aberto, então você não tem nenhuma limitação. Só que a gente tem alguns pontos que precisam ser falados, porque antes de você querer sair usando o Linux e dizer, nossa, é um sistema muito bom, eu posso fazer o que eu quiser, e o Linux também é leve, então, eu vou colocar no meu computador, no RX 580, no Xeon, e vou usar. Aí, na primeira vez que você instala, você abre um .exe, não abre. E tem seus pontos que fazem com que você use, mas tem também os contrapontos, né? Tem os pontos que você faz com que desista um pouco de usar, mas ainda assim tem um bom argumento para você usar. O Linux tem algumas desvantagens, como por exemplo, certos drivers não funcionam. Eu tenho um PC velho aqui e eu tentei baixar drivers para ele e não tinha, ou não funcionava, mesmo que tinha. Também é antigo, né, 2005, faz um ponto. Mas assim, certos drivers talvez não vão funcionar. Alguns sistemas mais operacionais, alguns sistemas operacionais novos, como por exemplo o Zorin OS, que é totalmente focado para novos usuários, ele tem a mesma função do Windows. Ele busca os drivers e instala, já vem tudo instalado pronto. Então assim, é algo muito bom, ele vem sim com certos drivers instalados. Se o PC é mais atual, muito bom, melhor ainda, porque ele realmente vai achar. E assim, só que tem alguns drivers que você vai ter que instalar manualmente, porque às vezes ele não acha. Tirando isso, a gente tem outros problemas também. Antes de eu falar do resto das vantagens, a gente tem os problemas também que são certos aplicativos. Hoje em dia, a gente tem aplicativos que não funcionam. O pacote Adobe não vai funcionar no Linux. Ou você usa o Windows, ou você não usa o pacote Adobe, ou você vai ter que usar outro editor de vídeo. Então assim, tem essa desvantagem. Por mais que a gente tenha o Vine, que pra quem não sabe, é algo que faz meio que um suporte, entre aspas, de aplicativos SXE para o Linux, mesmo assim ele não funciona perfeitamente. Alguns aplicativos não vão funcionar e provavelmente o seu pacote Adobe não vai funcionar perfeitamente nele. Jogos já é um ponto a se discutir, porque hoje a gente tem a nossa queridíssima amigona Valve. A Valve criou uma coisa chamada Proton. Ela faz a mesma coisa parecida com o Vine, que é uma camada de tradução. Ele pega o jogo, que ele usa na LTSC, e traduz pro Linux. E ele roda uma maravilha. Alguns jogos não tem suporte, como vou dar exemplo aqui, o Valorant não tem suporte pro Linux, que eu saiba, porque ele pede Secure Boot, ele pede algumas coisas que no Linux não é possível, ele só roda no Windows. Então alguns jogos não vão rodar, outros vão. A maioria roda, a Valve tá dando muito suporte, a Proton tá salvando o Linux porque tá trazendo suporte a muita coisa. Então, jogos é um ponto que depende do jogo que você joga. A maioria dos jogos vão rodar tranquilamente, a maioria dos jogos vão rodar sem nenhum problema. Outros vão rodar com alguns problemas, outros vão talvez nem abrir.
Então, vai de PC para PC, vai de jogo para jogo, vai de sistema para sistema. Pode ser que um jogo que não funciona num PC funcione em outro. Então, assim, tem essas desvantagens, tem esses problemas. Então, assim, são coisas a ser consideradas. Só que tem uma coisa, não é só desvantagem que é feito ali. Tem uma coisa muito interessante que o que você quiser instalar no Linux, você pode fazer muita coisa. Então, é um sistema operacional. Resumindo, como vantagens, a gente tem um sistema operacional leve, a gente tem um sistema operacional muito bem otimizado, né? Temos um sistema operacional que está recebendo muito suporte agora, principalmente da comunidade, com a revolta dos usuários pro Windows 11, né? A gente tem, hoje em dia, vamos dizer, uma revolução, estão tendo, fazendo meio que, eu considero assim, uma guerra contra o Windows, porque é um sistema operacional que simplesmente ignorou milhões de computadores. Então, assim, é algo que tem um certo nível de revolta dos usuários e ninguém, principalmente a gente que é brasileiro, né? Ninguém quer jogar um PC velho, antigo, por mais que ele não seja tão antigo assim, mas um PC 100% funcional, fora. Ninguém quer pegar seu kit Xeon com 2620 V3, com RX 580, com 16 GB de RAM e jogar fora. Ele funciona sim, ele roda jogos, ele suporta muita coisa. E sim, ele suportaria o Windows 11. A Microsoft que não quis dar o suporte. Então, assim, é algo que tem muita culpa da Microsoft nisso, do Linux agora ter essa crescente, o Linux vai crescer bastante. Em 2025 vai ter uma crescente muito grande com a chegada do Windows 11, teve uma migração gigantesca de usuários que saíram do Windows para o Linux, por mais que não é fácil, e só tende a crescer. Hoje em dia, se a gente for olhar para o Linux, a gente vê que o Linux está crescendo bastante. Então, eu levaria uma conclusão do tipo, para mim, que sou um usuário que já usa o Linux faz um tempinho, compensa. Pra mim compensa, porque eu sei das limitações do sistema. Eu tenho tempo, né? Outra coisa também, uma das vantagens é que você vai ter que ter bastante tempo. Então, às vezes o sudo não vai funcionar, você vai ter que mexer nas configurações. Então, assim, é só ter um pouquinho de paciência. No meu caso, como meu PC era muito antigo, ele tinha sim esses problemas na instalação. Eu tinha que mexer manualmente em várias coisas que você talvez instalando no seu PC, pegar um sistema mais atual, não vai ter. Então, assim, vai de PC para PC e vai de usuário para usuário também. A maioria pode ter uma instalação bem sucedida, mas você pode ser o patinho feio da lista. Pode ser que você não tenha conseguido. Mas nada que um pouquinho de tempo e dedicação não resolva. Então, assim, inconveniências vão ter, tanto que no seu Windows também vai ter inconveniências, alguns aplicativos funcionam, outros não, só que no Linux é um pouco maior. Então, assim, para um usuário comum, eu tô começando a querer ir pro Linux. Se você vai pro Linux, não vai querer ir e dar uma de bonzão e dizer, eu vou instalar o Arch Linux, eu vou instalar o Debian. O erro da minha vida querer instalar o Debian. Então, assim, não vai nesses sistemas operacionais mais complicados, não vai num sistema operacional que não tem quase nenhum suporte. Por mais que o Debian tenha, mas assim, é muito mais difícil você resolver problemas no Debian do que no Zorin OS, por exemplo, do que no Ubuntu. O Ubuntu, ele é um sistema muito bom, aliás, é muito famoso também. No Linux Mint, que tem também uma comunidade muito grande, são 3 sistemas operacionais que tem muito suporte da comunidade, porque a comunidade usa eles. Se você não usa o Ubuntu, você usa o Zorin. Se você não usa o Zorin, você usa o Linux Mint. Se você não usa nenhum desses 3, você é um doente. Então, assim, vai de pessoa para pessoa, mas se você é iniciante e diz assim, hoje eu quero migrar por Linux, vai no Zorin OS, vai no Linux Mint ou vai no Ubuntu. De começo, vai no Zorin. No Zorin é muito parecido com o Windows, ele lembra bastante, ele é muito fácil de se usar, ele é muito simples, né? Ele é muito parecido com o Windows, na verdade. Então, assim, é algo que eu realmente recomendaria a você. No meu caso, eu tenho uma experiência desagradável, mas foi uma exceção. Culpa do meu hardware, não tive... o sistema não teve muita culpa. A culpa foi minha de querer colocar a carroça para funcionar. Mas, com certeza, com os outros, né? Quando você vê o feedback dos usuários, que tem muito isso hoje, a gente tem uma coisa muito boa chamada Reddit, e eles dão todo o suporte lá. Tem uns fóruns também da própria empresa,
tem o fórum do Ubuntu, tem o fórum do Zorin, tem o fórum do Linux Mint, cada sistema tem seu fórum, então hoje em dia o suporte é amplo, então se tiver algum problema no seu sistema e você jogar lá só o nome, você vai achar a solução. Então hoje em dia é muito fácil de você resolver certos problemas, você usar o Linux hoje em dia tá muito mais fácil, tá tendo muito suporte agora, então muita coisa ainda vai vir pro Linux, sejamos sinceros. Por mais que tenha poucos aplicativos, tá começando a chegar mais. Alguns aplicativos vão ainda chegar pro Linux, ou são muito novos, ou porque começaram essa migração agora, como é algo muito recente, então poucos aplicativos muito essenciais para algumas pessoas específicas ainda não vão ter. Mas daqui a alguns anos, eu chuto aí daqui a 4, 5 anos, teremos provavelmente um suporte ao Adobe, entende? E outra coisa, temos também as alternativas, por exemplo, se eu quero usar o pacote Office, a gente tem o pacote LibreOffice, que é um pacote gratuito do Linux. Simplesmente quase todos os Linux vêm com isso, então a gente tem muita alternativa hoje em dia. Uma coisa que você também vai ver muito na sua vida é o terminal. Para tudo que você for fazer, você vai usar o terminal. Então assim, haja paciência, você vai sim precisar. Não queira ser o bonzão de dizer, eu não preciso de um fórum, eu não preciso do Reddit. Não, você vai precisar. Vai ter, alguma hora vai acontecer alguma coisa, você vai precisar. Eu quero baixar um aplicativo, você vai ter que procurar qual é o comando que baixa esse aplicativo, como o aplicativo está salvo lá, né? Então, por exemplo, não adianta, eu vou dar um exemplo aqui do comando para você instalar aplicativos. Tudo apt install, eu quero baixar o OBS. Você não vai colocar só OBS, você vai colocar OBS Studio, porque ele está salvo assim. Então você vai ter que caçar qual é o nome daquele aplicativo. Geralmente, no site do próprio aplicativo, vem dizendo, se tem para Linux, como que instala. Tem lá como é que é o nome? Tem lá a instrução de como você baixa e instala o aplicativo. Então, resumindo, em 2026, compensa ainda assim, se você tem um pouco de tempo, compensa. Se você precisa de certos aplicativos que só tem no Windows, fica no Windows por enquanto. Espera vir um suporte do seu aplicativo pro Linux. E assim, cara, se infelizmente seu PC não suporta Windows 11 e os aplicativos que você precisa é do Windows, cara, tenta usar o Windows o LTSC, que é a versão de empresas. E, cara, tenta burlar, porque, cara, se seu aplicativo, infelizmente, só tem para Windows, não há nada que possa ser feito. Então, assim, vai depender muito do seu tipo. Se você precisa de algo que só tem ali, você vai ter que ficar naquilo, você vai ter que ficar preso por enquanto. E não, se você é só um usuário que só usa a Steam, se você é um usuário que só quer jogar e seu PC não suporta o Windows 11, vai pro Linux. Pode ir, seguro, tranquilo. Se não, infelizmente não compensa você ir agora. Pode ser que no futuro compense, pode ser. Mas no momento agora, você querer ir pro Linux, enquanto não tem suporte para certos aplicativos, não compensa. Se você é um editor de vídeo, você tá acostumado só com Adobe, a única opção que você tem é o Linux. Agora, se você é um usuário que sabe usar o DaVinci Resolve, por exemplo, você pode ir pro Linux. Se não me engano, o DaVinci Resolve tem um suporte pro Linux. Então, assim, resumindo, eu dei muita volta aqui, infelizmente é um problema meu, como já dizia o Belo. Infelizmente eu sei que eu dei muita volta, mas resumindo, se você precisa de algo exclusivamente ali, para aquilo, se você precisa daquilo e é exclusivamente de um sistema operacional, você vai ter que usar naquele sistema operacional. Se não, pode ir pro Linux. Se você é um usuário novo, vá pro Zorin. Se você é um usuário que tem tempo, você pode experimentar os sistemas operacionais. Mas os recomendados realmente são Zorin, Ubuntu e Linux Mint. Então, é isso. Eu talvez faça um vídeo no futuro dizendo se compensa ou não compensa usar o Linux em 2027, 28, 29, 30, não sei. Mas projetando para o futuro, provavelmente vai compensar sim, vai compensar bastante, tá? Então é isso.
Obrigado por você ficar até aqui, que você teve paciência pra assistir. Esse aqui é o meu primeiro vídeo, então eu não sei muito o que fazer. Eu sou matuto aqui ainda, então eu sou meio novo. E tô aprendendo. A gente aprende assim e é isso. Muito obrigado caramba, muito obrigado a você que ficou aqui até o final. E é isso.